Mais um dia movimentado e muito legal de assistir na Fórmula 1. Hoje teve a classificação Shootout e a corrida Sprint. A pista estava molhada, mas foi secando um pouquinho antes da qualificação, porque teve a corrida da Fórmula 3 e o trecho estava com trilho. Mas quem saísse poderia pegar trechos úmidos do traçado. Para quem não sabe, a classificação Shootout é mais curta com relação ao tradicional. São 3 fases. A primeira, que é o SQ1, tem 12 minutos. A segunda, que é o SQ2, tem 10 minutos. E a terceira, que é o SQ3, tem 8 minutos. Na SQ1, os carros da Williams foram os primeiros a entrar na pista. Os demais entraram 1 minuto depois. A pista estava seca em determinados trechos e estava um pouquinho úmido em outros. O Sainz voltou para os boxes porque ele teve problema no carro. Mas depois ele conseguiu voltar à pista. Parecia que o carro deu uma fumada e a equipe foi verificar o que estava acontecendo. Os tempos começaram a baixar muito, porque como estava frio e a pista não estava muito borrachada, começou com um tempo bem alto e depois conseguiu baixar pelo menos 5 segundos, em questão de 10 minutos. E os eliminados no SQ1 foram o Sargent 20º, o Bottas 19º, Hamilton, a surpresa 18º, Piastri 17º e Zhou 16º. Hamilton teve uma volta anulada e não deu tempo de abrir outra volta, aí acabou ficando para trás. Na SQ2, os pilotos foram à pista para não perder o tempo, porque era muito curto o tempo de aquecimento do pneu. E 4 equipes diferentes conseguiram fazer as 4 primeiras posições. Russell reclamou com a Mercedes que estaria com problema hidráulico e não tinha tempo para arrumar. A equipe tentou corrigir, mas não deu tempo de consertar o carro. E teve um fator curioso nesse trecho da classificação, que o Ocon fez o mesmo tempo que o Verstappen, 1:5.604. Depois o Verstappen conseguiu baixar o tempo e foi novamente o mais rápido no SQ2. E os eliminados nessa fase foi o Russell 15º, De Vries 14º, Tsunoda 13º, Gasly 12º e Albon 11º. O SQ3, Verstappen esperava para entrar na pista e o motor do carro fumou. Mas mesmo assim, ele foi lá, quando começou o treino, fez o primeiro tempo com 1:4.613. E Pérez fez o segundo tempo na sequência. O Norris conseguiu baixar o tempo do mexicano logo após. Na segunda tentativa, Max fez 1:4.440. Pérez também conseguiu melhorar o tempo e subiu para o segundo lugar. E a classificação terminou com Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, Norris em terceiro, Hülkenberg em quarto, Sainz em quinto, Leclerc em sexto, Alonso em sétimo, Stroll em oitavo, Ocon em nono, Magnussen em décimo, Albon 11º, Gasly 12º, Tsunoda 13º, De Vries 14º, Russell 15º, Zhou 16º, Piastri 17º, Hamilton 18º, Bottas 19º, Sargent 20º. Começou a chover entre o final da classificação Shootout e a corrida Sprint. Os pilotos deveriam largar de intermediários. Um pouco antes da largada, foi informado que o Leclerc foi punido em 3 posições por atrapalhar Piastri no Shootout. Então ele acabou largando na 9ª posição. Mas são 2 pesos e 2 medidas. O Verstappen acabou atrapalhando ontem e nem por isso perdeu posição. Eu falo, sempre a equipe de ponta e o piloto que está na frente do campeonato dificilmente é punido, independente da época que for. Os torcedores ficam brigando, falando que um ajuda o outro, que hoje é a favor da Red Bull, mas já foi a favor da Mercedes, como já foi a favor da Ferrari, da McLaren e assim vai.
A chuva voltou um pouquinho antes do momento da volta de apresentação. E ninguém tinha andado naquele piso neste final de semana. Somente um piloto que foi tentar largar de pneus médios foi o Bottas. O resto do pelotão foram de intermediários. Para mim foi decisão errada, porque do jeito que a pista estava molhada não tinha a mínima condição de andar com pneu liso. Pérez, na volta de apresentação, acabou errando na curva 2 e passou direto, mas não teve nenhum incidente, não teve problema nenhum. E Bottas foi para os boxes porque a equipe chamou. Largada normal, Pérez passou o Verstappen na curva 1, deu uma espalhada e assumiu a liderança. Na curva 2, o Pérez se preparando para fazer a tomada, ele foi um pouquinho antes, Verstappen mergulhou e espalhou para cima do Pérez. O Norris tentou aproveitar, acabou encaixotado pelos dois. O Pérez foi para a área de escape, conseguiu voltar. O Hülkenberg passou o Norris. Daí o mexicano tentou passar de novo o Verstappen, não conseguiu, que o holandês espalhou, e o Hülkenberg conseguiu subir para a segunda posição. Nesta volta, o Hamilton conseguiu subir 5 posições e Russell 3. O Norris acabou caindo para 10º lugar, foi o maior prejudicado na primeira volta. E os pilotos da Mercedes começaram a atacar o Magnussen no início da volta 2. O Leclerc passou o Ocon, mas na sequência tomou o troco na volta 5. Pista com bastante spray e a chuva tinha aumentado um pouquinho, que os engenheiros das equipes estavam falando que poderia aumentar a chuva a qualquer momento. Verstappen abriu 5 segundos para Hülkenberg na volta 8 e fazia a volta rápida atrás de volta rápida. Russell finalmente passou Magnussen na volta 9 e subiu para o 11º. E na volta seguinte o Hamilton passou o dinamarquês, mas não foi fácil. Pérez vai para cima do Hülkenberg e passou o alemão na volta 12. Sainz passou também o Hülkenberg na volta seguinte. Briga forte entre Ocon e Leclerc na volta 15. Quase que os dois se tocaram. Leclerc errou na última curva e Norris passou no início da reta dos boxes na volta 15. O Monegastal tentando se aproximar do Ocon, acabou espalhando um pouquinho, pegou a zebra, o Norris aproveitou e passou no início da reta dos boxes. Russell parou e colocou o pneu macio na volta 16. Stroll passou o Hülkenberg na volta 17. Na volta seguinte, Hülkenberg e Hamilton pararam para trocar os pneus. E Albon e Leclerc foram na volta 19. A pista começou a secar rapidamente e os pilotos com pneus de pista seca começaram a virar quase 3 segundos mais rápido que os pilotos com pneus intermediários na volta 21. A briga estava bem forte entre o pelotão intermediário, vários carros juntos, quase que teve toque, mas foi legal de assistir. Mas eles estavam bem longe do ponteiro, porque tinha poucas voltas para conseguir alcançar. Mas se realmente tivesse 30 voltas, a corrida teria ficado melhor ainda do que já estava. Stroll e Alonso brigando pelo 4º lugar na volta 22. Hülkenberg passou nós na volta 23 e Ocon na última volta, por causa dessa diferença grande dos pneus. E a vitória, mais uma vez, de Max Verstappen na corrida sprint. Ele que está dominando desde 2021, foi o que mais ganhou, mais fez pole, volta rápida e liderou. Mas o legal no final da corrida é que estava tendo briga entre os pilotos da Aston Martin e o Hülkenberg chegou por muito pouco atrás deles. Se tivesse mais uma volta, ele conseguia passar os dois. E o Russell também estava vindo junto. Ele ficou só 0,009 do Ocon na reta dos boxes. Eles estavam voando, né, por causa da questão da diferença de pneu. E a corrida sprint terminou com Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, Sainz em terceiro, Stroll em quarto, Alonso em quinto, Hülkenberg em sexto, Ocon em sétimo, Russell em oitavo, Norris em nono, Hamilton em décimo, Piastri 11º, Leclerc 12º, Albon 13º, Magnussen 14º, Gasly 15º, Tsunoda 16º, De Vries 17º, Sargent 18º, Zhou 19º e Bottas 20º. A chuva foi um incremento na corrida, que realmente ajudou e deixou bem movimentado. Tudo bem que o Verstappen foi lá na frente, teve essa briga
na primeira volta, mas depois ele começou a andar rápido e fazer a volta rápida atrás de volta rápida, porque ele previa que provavelmente a pista ia secar, os caras iam trocar os pneus e iam virar mais rápido. Então ele abriu uma distância suficiente para manter segurança. Mas a corrida foi bem bacana, Steve. Foi bem agitada, foi muito boa, realmente. Às vezes, uma chuva pode mexer todo o grid e deixar uma corrida agitada. Amanhã é previsão de pista seca, mas tomara que tenha uma agitação, como teve hoje. Para você que é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Valeu, até mais, fui!